Olá, meu nome é Giovana Duarte e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é orientação a objetos e os principais conceitos, e depois vamos observar como podemos representar elementos do mundo real dentro de um programa. E ao final também veremos um exemplo prático em Python. Bom, o que é um paradigma de programação? Antes de entender a orientação a objetos, é importante entender o que significa um paradigma de programação, porque ele pode ser entendido como uma maneira de organizar e estruturar um programa. Existem diferentes formas de desenvolver um software, e a orientação a objetos é uma delas, porque na programação orientada a objetos, buscamos organizar o programa utilizando objetos que possuem características e comportamentos. E essa abordagem pode facilitar a organização e a reutilização do código, principalmente conforme o sistema cresce e se torna mais complexo. Bom, o que é um objeto? Para entender esse conceito, podemos pensar em objetos do mundo real, como um carro. Um carro ele possui características como marca, modelo, cor e velocidade. E além disso, ele possui comportamentos, porque ele pode acelerar, frear e ligar. E na orientação a objetos, podemos representar essa mesma ideia dentro de um programa. As características de um objeto são chamadas de atributo, enquanto suas ações e comportamentos podem ser representados por métodos. Então, um objeto reúne informações e comportamentos relacionados a uma determinada entidade. Bom, o que é uma classe? Antes de criar um objeto, normalmente precisamos definir como esse objeto será estruturado. Para isso, a gente utiliza uma classe. Uma classe pode ser entendida como um modelo ou uma estrutura utilizada para criar objetos. Podemos pensar, por exemplo, em uma planta de uma casa. A planta define a estrutura que uma casa deve possuir, mas podemos construir várias casas a partir dela. Da mesma maneira, uma classe define quais atributos e comportamentos seus objetos poderão possuir. Então, se criarmos uma classe chamada carro, podemos utilizar essa classe para criar vários objetos diferentes. Por exemplo, podemos criar um carro vermelho de uma determinada marca e um outro carro preto de outra marca. Os dois são objetos diferentes, mas foram criados a partir da mesma classe. Bom, então agora eu vou resumir um pouco dos conceitos apresentados até aqui. A classe é o método utilizado para definir uma estrutura. O objeto é a instância criada a partir dessa classe. E os atributos representam as características ou os dados do objeto. Métodos representam comportamentos ou ações que esse objeto pode executar. Então, assim, utilizando novamente o exemplo de um carro, carro seria a classe, um carro específico seria o objeto, sua marca e o seu modelo seriam os atributos. E ações como acelerar seriam métodos. Bom, por que utilizar orientação a objetos? A orientação a objetos é utilizada para ajudar na organização do programa. Então, em vez de manter todas as informações e funções de maneiras separadas, a gente pode agrupar os dados e comportamentos relacionados. Por exemplo, um sistema de biblioteca. A gente pode possuir a classe como livro, usuário e empréstimo. Cada classe seria responsável por representar uma parte do sistema. Essa organização também pode facilitar a manutenção e reutilização de um código. Bom, aqui nós vamos observar um exemplo simples desses conceitos, né? Utilizando o Python. Primeiro, eu utilizei a palavra class para criar uma classe chamada carro. E dentro de classe, temos o método especial init. Esse método é executado quando criamos um novo código, um novo objeto, perdão. E ele recebe, nesse exemplo, a marca e o modelo do carro. O self representa o próprio objeto
que está sendo criado. Então, dessa forma, self-marca e self-modelo armazenam essas informações dentro de cada objeto. E aí, em seguida, criamos um método chamado apresentar, e esse método utiliza os atributos de objeto para mostrar uma mensagem. Depois da definição de classe, criamos dois objetos. O primeiro objeto é o carro 1, que possui a marca Toyota e o modelo Corolla. E o segundo carro é o carro 2, né? Que possui a marca Honda e o modelo Civic. E apesar dos dois objetos terem sido criados a partir da mesma classe, cada um possui seus próprios valores. E por fim, chamamos o método apresentar de cada objeto. Bom, e aí aqui a saída do código é: este carro é um Toyota Corolla e este carro é um Honda Civic. Bom, aqui um resumo desse exemplo: carro é a classe, carro 1 e carro 2 são objetos, marca e modelo são atributos e apresentar é um método. Bom, nessa videoaula vimos uma introdução à programação orientada a objetos, que é uma forma de organizar programas utilizando objetos que possuem características e comportamentos. Também vimos os conceitos de classe, objeto, atributo e método. E, por fim, aplicamos esse conceito em Python, criando uma classe carro e dois objetos diferentes a partir dela. E esses conceitos formam a base para compreender conteúdos mais avançados. E é isso, muito obrigada pela atenção.